Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Brasil registrou o menor número diário de casos e mortes por Covid-19 deste ano. E pelo sexto dia seguido, a média móvel de mortes ficou abaixo de 400. O Brasil confirmou mais 130 mortes por Covid-19. Esse é o menor número de vítimas em 24 horas desde 8 de novembro de 2020, quando foram registradas 128 mortes. Agora são 603.282 vítimas da doença no país. Segundo o Ministério da Saúde, também foram registrados 5.738 novos casos de um dia para o outro. É o menor registro diário desde 11 de maio de 2020, quando foram 5.632 diagnósticos no período. Desde o início da pandemia, 21.644.000 diagnósticos para o coronavírus já foram confirmados. O indicador mostra que a média de mortes está em 324 registros por dia. O número segue abaixo de 400 pelo sexto dia, depois de 11 meses acima do patamar. Com uma redução de 35% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda, assim como a média móvel de casos, que indicou 9.806 registros por dia, apontando tendência de queda pelo 16º dia seguido. Por regiões, podemos verificar que 8 estados ainda apontam alta nos óbitos pela Covid. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 6 unidades da Federação: Acre, Distrito Federal, Goiás, Pará, Rondônia e Sergipe. 11 estados apontaram queda nas mortes. 2 estados não atualizaram os dados diários: Mato Grosso do Sul e Tocantins. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, teve alta após 5 noites internado para tratar uma infecção. Em nota, o hospital informou que a febre e o número de leucócitos estão normalizados. Segundo a imprensa americana, Clinton teve uma infecção urinária que se espalhou para o sistema sanguíneo, provocando uma sepse. A nota do hospital anunciou que o ex-presidente vai terminar o tratamento com antibióticos em casa em Nova York. Clinton estava na Califórnia para um evento relacionado à sua fundação quando se sentiu cansado. Ele foi ao hospital, onde foi descartado que estivesse com Covid ou problemas cardíacos. Em 2004, aos 58 anos, Clinton foi submetido a uma operação de bypass quádruplo depois que os médicos encontraram sinais de extensa doença cardíaca. 6 anos depois, implantou stents na artéria coronária. Desde então, o ex-presidente adotou uma dieta vegetariana e começou a falar publicamente sobre como a mudança na alimentação o ajudou a ser mais saudável. A primeira equipe de cinema a filmar no espaço retornou à Terra depois de 12 dias a bordo da Estação Espacial Internacional. A nave espacial Soyuz MS-18 pousou no Cazaquistão com a atriz Yulia Peresild, o diretor Klin Shipenko e o cosmonauta Oleg Novitsky. Fora da órbita terrestre, eles gravaram cenas para o filme com o título provisório de O Desafio, sobre uma cirurgiã a bordo da ISS que deve salvar um astronauta. O filme da agência russa Roscosmos conseguiu se antecipar a um projeto americano semelhante, liderado pelo astro de Hollywood Tom Cruise, em colaboração com a NASA e a empresa SpaceX de Elon Musk. O retorno à Terra foi gravado e também vai fazer parte do filme. As filmagens vêm em um momento em que as viagens turísticas ao espaço estão se multiplicando, como as feitas pelos bilionários Richard Branson e Jeff Bezos. Além do longa-metragem, a Roscosmos também planeja levar um bilionário japonês para a Estação Espacial Internacional e, então, participar do negócio do turismo espacial. Para encerrar, o setor de serviços cresceu 0,5% em agosto, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Esta é a quinta alta seguida. Vamos conferir na reportagem. E a alta foi puxada principalmente pelos serviços de comunicação e informação, impulsionados pelo mercado de softwares, provedores de conteúdo e ferramentas de buscas pela internet. O crescimento nesse ramo de atividade foi de 1,2%. Os transportes também registraram crescimento, 1,1%. E, por fim, os serviços prestados às famílias contribuíram com uma elevação de 4,1%. É justamente esse novo normal que vivemos com a questão da pandemia, as famílias, as pessoas trabalhando em casa, o conhecido home office. Então, isso tem demandado muito mais serviços nesse segmento.
Por outro lado, também temos o avanço da vacinação. Isso traz uma segurança maior para a sociedade e que estão agora procurando serviços que antes, claro, era impossível por conta da ausência da vacinação, como, por exemplo, alojamento, hotéis, viagens, passagem aérea. Na comparação entre julho e agosto, o crescimento total do setor foi de 0,5%. Na comparação com agosto de 2020, a alta é de 16,7%. O acumulado do setor no ano é de 11,5%. E nos últimos 12 meses, chega a 5,1%. Para o economista, a alta deve continuar e até se intensificar nos próximos meses. A expectativa é que até o final do ano, até por conta do próprio clima, né? O Brasil entrou na primavera agora, daqui a pouco vem o verão. Esse é um período em que as pessoas tiram férias e agora, com a vacinação superando aí 70% da população, sem dúvida alguma isso vai gerar mais confiança, as pessoas vão sair de casa. Nós vimos já os estádios voltando a ter públicos, alguns eventos também já tendo públicos, e isso afeta de forma direta o setor de serviços. Isso é importante porque o setor de serviços, na geração de emprego, de forma direta, ele representa 45% da geração da mão de obra. Então, quando o setor se recupera, ele gera mão de obra e, naturalmente, isso aciona outros setores, porque as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso. Então, daqui para o final do ano, a expectativa é de uma melhora ainda maior. E essa é a quinta alta mensal seguida do setor, que assim confirma a tendência de recuperação. Os serviços, inclusive, já estão 4,6% acima do período pré-pandemia. E esse patamar é o mais elevado desde novembro de 2015. Mas ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, também registrado em novembro, só que de 2014. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e também foi o mais afetado pela pandemia por causa das medidas de restrição. Ele representa mais de 2/3 da formação do PIB, que é, obviamente, um indicador muito importante de como está a saúde da economia, né? Seja qualquer Brasil ou outro país. Então, o PIB é um indicador da saúde da economia, e quando esse setor de serviços, que é muito relevante para a formação do PIB, ele começa a se mover no ritmo de crescimento, ele vai alimentando a atividade em outros setores, por exemplo, própria de materiais de construção, o setor de serviços de transporte. Então isso vai mudando a vida da sociedade, setor de entretenimento, cinemas, teatros, shopping centers. Então a gente vê uma dinâmica melhor na economia. Isso vai tendo um multiplicador muito grande de atividade que se relacionam de forma direta e indireta e que tem aí, portanto, um crescimento robusto e acaba, obviamente, trazendo para os comerciantes, para os empresários do setor, uma melhor perspectiva para a economia brasileira a partir dessa recuperação. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.